Dando continuidade aí ao nosso estudo da primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 12, nós queremos hoje destacar um outro aspecto que aí consta no texto bíblico. Vamos reler o capítulo 2, versículo 12 da primeira carta de Pedro. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para quê? Naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Aqui é interessante que em vídeos anteriores nós já abordamos alguns outros aspectos que estão nesse mesmo versículo 12, mas aqui nós queremos tomar essa expressão final: glorifiquem a Deus no dia da visitação. Aqui me parece que seria necessário fazer uma pequena corrida por tudo aquilo que nós já vimos no capítulo 2. Ele começa dizendo: despojando daquelas coisas da velha natureza, desejando ardentemente o leite espiritual, para que seja dado crescimento para a salvação, experiência para o que é bondoso, chegando-vos a ele, diz, a pedra que vive e que é rejeitada pelos homens. Vocês também como pedras que vivem, nos colocando na mesma condição de Cristo, edificados como casa espiritual, ser de sacerdócio santo, oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Cristo. A Escritura, como pedra angular, diz que Cristo é a pedra angular, eleita e preciosa, e quem nele crer Cristo, não será de modo algum envergonhado. Para os que credes é a preciosidade, para os descrentes que os construtores consideram pedra de rejeição, que não serve, pedra de tropeço e rocha de ofensa, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com o fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, que antes não erais povo, mas agora sois povo. Vocês não tinham alcançado misericórdia, diz o texto, mas alcançaram misericórdia. Vocês são amados. Eu vos exorto, eu vos conclamo, para que, como peregrinos e forasteiros, para que vocês se abstenham das paixões carnais. Manter exemplar o vosso comportamento em Cristo diante dos gentios. Aqui eu gostaria só de chamar a atenção. Não é ser amigo secreto de Cristo. Ou seja, ninguém fica sabendo que nós somos de Cristo, que nós somos pedras vivas. Amigo secreto, Deus não precisa. Amigo secreto está fora. Nós precisamos sim ter um exemplo. E o exemplo vai nos trazer aquela demonstração. Vai trazer a demonstração a todos os gentios, àqueles que não creem, vai trazer a demonstração de que nós somos dele. Mas eles falam de vós como malfeitores, observando as vossas boas obras, para eles glorifiquem a Deus no dia da salvação. Que dia da visitação é este? Há uma outra versão que diz o seguinte: vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Ora, no Novo Testamento, a palavra visitação sempre é usada no sentido de conferir favores, de trazer alguma coisa boa, benéfica para as pessoas.
A palavra tem um caráter bem técnico na Bíblia. Denota a vinda de Deus às pessoas para abençoá-los, para derramar-se seu Espírito sobre elas, para viver esta expressão de fé no mundo em que cerca. Qual é o sentido, então, dessa palavra visitação? Quando Deus aparecesse entre as pessoas para acompanhar a pregação do Evangelho com poder salvador, o resultado da conduta observada dos cristãos seria levar aqueles ao seu redor a honrar a este Rei, a este Senhor, a este soberano sobre todas as coisas. Suas vidas consistentes seriam o meio do renascimento e extensão, então, dessa verdadeira expressão da religião, não religião institucional, mas religião relacional com Deus. A caminhada, então, dos cristãos, ela é feita para espalhar as bênçãos de Cristo a todas as pessoas à sua volta. É isso que nós encontramos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, versículos 23 a 26, nas seguintes palavras: Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de estarem lá dentro indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração. E assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Veja que palavras maravilhosas de Paulo. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro traz interpretação. Seja tudo feito para edificação. Ora, o que visa isto? Visa alcançar o pagão, o não crente, o gentio. Estamos preparados para essas visitas divinas? Os profetas do Antigo Testamento e João Batista demonstram que Deus visita o seu povo. E Ele está visitando constantemente o seu povo, mas principalmente por meio do seu povo, está visitando constantemente aqueles que são gentios, para que, em ouvindo a palavra, eles creiam no Senhor Jesus Cristo e passem então a honrar, louvar a Deus. Não podemos programar ou determinar uma visita do Deus Todo-Poderoso. Isso Deus tem maravilhas. Um dos grandes pregadores do século XIX, ele foi a uma igreja e era novidade naquela época na igreja ter sistema de som. E ele foi convidado para ir pregar lá e ele chegou um pouco mais cedo. E estando lá, pediram para ele falar ao microfone para testar, para ver se estava bem. E ele pegou o microfone e citou João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este som se propagou. A uma certa distância existia uma pessoa que estava em desespero, até pensando em tirar a sua vida. Ouvindo esta palavra, Deus falou ao seu coração e naquele momento ele entregou a sua vida ao Senhor.
qual é a oportunidade? Todas as oportunidades que Deus abre para nós. É dia da visitação para os que não creem. Um outro exemplo bem típico é o seguinte, um pastor de uma igreja, ele vinha conversando com uma pessoa de uma certa influência na sociedade e vinha convidando a pessoa para que um dia comparecesse à igreja, estivesse lá. Um belo domingo o culto já tinha iniciado, quando o pastor vê aquela pessoa entrando e essa pessoa senta-se junto a uma criança e a mãe da criança. E daí ele falou, nossa, hoje vem salvação aqui, porque Deus vai alcançar. E ele então pensou assim, eu vou caprichar neste sermão, porque essa pessoa hoje precisa aceitar a Cristo. E ele pregou com ênfase e tudo mais. No final do culto ele fez o famoso apelo. E para surpresa sua, esta pessoa, ela veio lá na frente com a disposição de receber ao Senhor Jesus Cristo. E daí, terminado o culto, o pessoal se abraçou e etc. Quando todo mundo foi embora, o pastor, assim com o seu ego, massageado, ele chegou para a pessoa e disse assim, vem cá, só para eu me alegrar, qual foi a parte do sermão que efetivamente mais mexeu e que te fez reconhecer que precisava de Cristo? Ele virou e falou assim, olha pastor, o senhor vai me desculpar a minha sinceridade, eu não ouvi uma única palavra do que o senhor disse. Como? Então, como é que você veio aqui na frente? Daí a pessoa virou e falou assim, senhor, não sei se o senhor notou, eu sentei do lado de uma menina com um certo grau de debilidade mental. E quando eu sentei, a menina virou para mim e falou assim, o senhor quer ir para o céu? Eu falei, sei. Ela virou e falou assim, se o senhor não quiser, o senhor vai para o inferno. A partir deste momento eu desliguei de tudo e comecei a questionar-me. E só ouvi quando o senhor, no final, estava fazendo a chamada para receber ao Senhor Jesus Cristo. Qual é o meio da visitação de Deus? São os meios mais diferentes, são as circunstâncias mais significativas que Deus prepara, não somos nós que preparamos. Ora, as palavras que nós encontramos para trazer este conteúdo para nós, do dia da visitação, nós vamos encontrá-la também na seguinte circunstância. A palavra de Deus diz em Hebreus, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, é trágico, seria muito trágico, se você recebesse e Deus está visitando todas as pessoas, mas outros que você ama e por quem Deus é responsável, colocou-te como responsável, perdessem a sua vida por falta desta mensagem. Ou, em outras palavras, nós podemos esperar que Deus, em sua incomensurável graça, venha nos visitar em misericórdia. É tempo para ouvir a mensagem e reconhecer que Ele nos visitou e está nos visitando. É interessante que há uma chamada na palavra de Deus para que não percamos esta visitação que Deus faz quando Ele chegar. Apocalipse capítulo 3, versículos 20 e 22, vão nos informar o seguinte, acompanhem aí a leitura. Eis que estou à porta e bato. Ouviu? Este é o que Deus está fazendo para a sua vida e seu coração.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É bem verdade que, em alguns outros contextos, a palavra visitação também pode significar o dia do juízo. E esse dia também vai chegar. Só que não é visitação para trazer favores, para trazer misericórdia, para trazer graça, mas é visitação para trazer juízo. E diante deste momento, não há ser humano que não tenha que prestar contas diante de Deus. Pois é somente pela graça operando em nós que mantém os nossos corações sensíveis e quebrantados. É este convite que a palavra de Deus vem fazendo. Este é o momento que, por intermédio deste vídeo, você pode perceber que Deus tem um propósito para a sua vida, para você louvar e engrandecer a Deus, porque a sua salvação veio. Este é o grande momento, esta é a grande notícia, esta é a grande oportunidade que Deus está trazendo a cada um de nós. Já trouxe à minha vida, quer trazer à sua vida também. A certeza de que este favor e esta misericórdia serão favoráveis para a tua salvação. Venha conosco. Receba esse Senhor Jesus Cristo como Salvador da sua vida, para que você possa participar desta bênção. Perceba esta visitação graciosa, misericordiosa que Deus está fazendo na sua vida agora, hoje. Mas perceba também o que Deus está fazendo na sua vida em todos os momentos da sua vida, trazendo para você os meios necessários de sobrevivência, trazendo a você as condições de vida, você descansando nele e sabendo que todas as coisas Ele vai fazer e vai providenciar para você. Não há o que se preocupar. Venha participar disto. É a palavra de Deus fazendo esse convite a você nesta oportunidade.